tirar o melhor aproveitamento e a melhor interpretação dos estudos dessa noite, que esses estudos possam ser úteis para nós, edificantes, no que diz respeito a nos impulsionar a continuar no caminho do bem, buscando a nossa melhora, nosso aperfeiçoamento íntimo e moral, de maneira que as nossas vidas se tornem menos sofridas, menos difíceis e ao mesmo tempo auxiliando na vida dos irmãos que estão ao redor de nós. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa ter um ótimo momento junto. Assim seja. Então, no estudo dessa noite eu escolhi o capítulo 79 do livro Fonte Viva, né? De Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é intitulado Sigamos a Paz, né? E Emmanuel começa esse capítulo, né, com esse trecho da primeira epístola de Pedro, do capítulo 3, versículo 11, né, que no livro está só busque a paz e siga, mas o versículo completo é esse, né? Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e siga. Então a gente vai ler aqui o texto de Emmanuel e ir discutindo sobre ele, né? Então começa, né? Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas, né? Então, né, a busca pela paz é algo necessário na vida de todos nós. Mas algo muito importante não é levado em consideração antes de sairmos na busca pela tal paz, né? E o que não é levado em consideração? Então, na maioria das vezes, nos esquecemos de primeiramente definirmos o que significa a paz, o que representa a paz. Então, na ânsia de satisfazer os nossos desejos, acabamos confundindo esses desejos com paz. Lembrando que o que alimenta os nossos desejos são as nossas imperfeições, os nossos vícios, né? Então, o desejo geralmente é alimentado pelas nossas imperfeições e vícios, né? Aquilo que nos conduz realmente a praticar aquilo que Jesus nos ensinou é motivado pela vontade, né? A vontade é diferente do desejo, né? Então, a gente tem desejo disso hoje, amanhã não tem mais, mas a vontade é algo que é mais forte, realmente nos impulsiona a seguir naquilo que a gente está buscando, né? Então, por exemplo, né, devido à minha vaidade, desejo ser famoso e considero que terei paz quando conquistar a fama, né? Então, quantas pessoas, né, ao verem as pessoas famosas da TV, acham que elas são felizes e que acham que essa felicidade se traduz também em paz e almejam ser iguais a elas, né? Achando que se fossem iguais a elas, teriam tanto felicidade como paz, né? E a gente vê que muitas dessas pessoas famosas mesmo vêm nos falar que não são tão felizes assim, que nem muito menos vivem em paz, né? Mostrando que não são essas coisas materiais que fazem a diferença, né? Então, por exemplo, né, devido à minha ganância, desejo ser rico e considero ter paz quando conquistar muitos bens materiais, né? E mais uma vez a gente vê que muitas pessoas até fogem, né, das dificuldades da vida pela porta do fundo, pessoas milionárias aí que se suicidam, né, que não teriam razão nenhuma para atentarem contra a própria vida se bens materiais, se dinheiro realmente fosse a solução para a paz ou para a felicidade, né? Então tudo isso são às vezes desejos que a gente alimenta, que a gente posiciona como um objetivo a seguir, achando que se a gente atingir esse propósito, né, alimentado pelo desejo, a gente vai ter então paz, e às vezes quando a gente conquista, a gente vê que não é nada disso, né? Então, como diz no texto, né, nós situamos a paz em diversas posições da vida, né? O situar a paz é isso, né? Onde você coloca a paz, onde está a paz? Ah, na conquista de bens materiais, em ser famoso, né? Então é isso que ele quer dizer em situar a paz, né? Inspirados pelos nossos desejos. Mas como esses desejos não representam a verdadeira paz, uma vez conquistado o objeto de desejo, nós caímos em desânimo e insatisfação.
porque nos damos conta de que a conquista do objeto desejado não faz com que desapareçam as nossas angústias e o aperto que sentimos no coração. Então, às vezes a gente luta tanto para conquistar isso que a gente acha que vai nos trazer a paz, e quando ela chega a gente vê que não trouxe, né, aquele acalento no coração, não trouxe a paz que a gente estava buscando, não vai resolver os conflitos de família, né? As pessoas às vezes têm problemas familiares, deixam a família de lado que acha que assim o problema vai desaparecer, buscam seus objetivos, conquistam tudo o que querem e o atrito continua lá, a paz não vem, né? Então é por isso que Emmanuel fala que expulsamos de nós mesmos a referida paz, uma vez que o objeto de desejo é conquistado. E isso se dá devido ao fato que esse objeto de desejo nem de longe representa a verdadeira paz. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto a nossa paz estiver representada pelas coisas desse mundo. Então, enquanto a gente situar a nossa paz em algo que é relacionado, muito fortemente ligado com esse mundo, que são as coisas materiais e físicas, né, que são palpáveis, ou os sentimentos que não nos aproximam de Deus e sim que nos aproximam mais do animalesco, né, que são os vícios, né, que é a nossa vaidade, o orgulho, a indiferença. Enquanto a nossa busca pela paz estiver inspirada por esses tipos de vícios, né, desejos ou ligada a bens materiais, a gente não vai ter essa tranquilidade de coração, né? A gente vai estar simplesmente caminhando e derrapando e se equivocando constantemente por termos definido de maneira errada o que vai nos trazer a paz. Então, apesar dessa busca pela paz, que vimos que muitas vezes se dá de maneira equivocada, Emmanuel acrescenta que raras pessoas, porém, tentam segui-la. Emmanuel fala aqui da verdadeira paz. Paz essa que está diretamente relacionada com o espírito e não com as coisas materiais e passageiras desse mundo. O fato dele falar que raras pessoas, porém, tentam segui-la, significa que essa paz e caminho que conduz a ela já nos é conhecido. Essa paz e esse caminho é Jesus Cristo. Né? Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é esse o caminho que vai nos trazer realmente a paz, porque a paz tem que ser de coração e tem que ser a paz de espírito, né? Então é só realmente através de Jesus que a gente vai conquistar a paz que realmente vai acalentar os nossos corações, né? Paz essa que é momentânea e correlacionada com o mundo onde a gente habita, né? Esse mundo é um mundo imperfeito, então a paz absoluta ainda não pertence a esse mundo. Mas a gente não precisa viver dentro dos tormentos que esse mundo oferece. A gente pode começar a construir a nossa paz desde já, de acordo com as nossas escolhas e atitudes, né? Sem Jesus, nós nunca alcançaremos a paz relativa que nos é permitida desfrutar enquanto ainda habitamos esse mundo imperfeito. É necessário que nos guiemos por Jesus e não pelas coisas materiais desse mundo. Isso requer uma batalha íntima contra os nossos desejos. Então é uma batalha íntima, é a gente que tem que escolher aonde a gente vai direcionar e colocar as nossas forças, o nosso empenho, né? Se a gente se deixar levar pelos desejos, muitas vezes a gente vai derrapar e se equivocar e bater de frente com as insatisfações e infelicidades. Uma vez que a gente se deixa levar pelos ensinamentos e exemplos de Jesus, a nossa vida então passa a ficar mais tranquila, menos dolorosa e devagarzinho a paz vai criando bases dentro de nós, né? Então Emmanuel continua, né? Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade, né? Então aqui Emmanuel agora nos dá alguns exemplos da busca da paz de maneira equivocada, né? Então aqui o irmão achando que é através da fortuna que ele vai encontrar a paz, né? O objeto de desejo, a fortuna material,
foi conquistado, porém o coração continua aflito. Que fique claro que o problema aqui não é a fortuna material, mas sim a falta de discernimento de como utilizá-la. Uma pessoa que utilize sua fortuna para agasalhar, saciar a fome e a sede de irmãos mais necessitados, que utilize-a para desenvolver vacinas e tratamentos que amenizem a dor e o sofrimento de irmãos e irmãs enfermos, que utilize a sua fortuna para o bem geral e não apenas para o seu bel prazer, essa pessoa com certeza já começa a desfrutar um pouco dessa paz de espírito que nos faz tão bem e que acalenta os nossos corações, né? Então aqui ele dá o exemplo da pessoa que coloca como objetivo para a paz a fortuna, mas que se vê então infeliz ou sem essa paz pelo fato da busca pela fortuna não ter um objetivo maior por detrás. Então a pessoa quer o dinheiro talvez só pelo seu bel prazer, para poder comprar o que ela bem entende, e quando ela atinge esse momento, ela se sente então com vários problemas, torturas e mil problemas, né, pelo fato de não saber distribuir a sua fortuna, por não ajudar da sua fortuna para ajudar ninguém, não sabe administrar e nem muito gastar com simplicidade. Então, a falta de discernimento do que fazer com o bem material que Deus nos empresta é o que faz da nossa vida uma vida feliz ou infeliz, né? Porque às vezes essas pessoas nem sequer levam em conta que esse bem material, mesmo que seja conquistado através do trabalho, é um empréstimo que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente faça esse empréstimo frutificar, mas não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Então, o mau emprego da fortuna é que faz com que a gente não seja feliz, né? Então, não é a fortuna em si que traz a infelicidade, mas a falta de discernimento de como utilizar dela, né? Emmanuel fala, né? Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda a sorte, né? Então, exasperações, né, significa, né, irritação, fúria, né? Então, mesmo quando duas almas afins se unem, se faz necessária a manutenção do relacionamento através da indulgência, da paciência, do respeito, do diálogo honesto, né? Então, a gente fala, né, que a melhor união é aquela que se dá por almas afins, né? Sem interesses por detrás, sem interesses materiais, né? Mas mesmo quando essa união se dá, pelo fato da gente ainda estar aqui na Terra e com todas essas possibilidades de nos desviarmos do bom caminho, todas essas ofertas que a Terra não dá, se essas duas almas afins não trabalharem pela manutenção desse relacionamento, elas também podem se perder quando se deixam levar pelos desejos e paixões mundanas, né? Então, mesmo para almas afins é difícil. Para aquelas pessoas, então, que se unem por outros desejos, pior ainda fica a situação, né? Então, uma pessoa que utilize sua fortuna... Desculpa, né? Consideremos agora as uniões que, nos nossos dias, se dão por interesses outros que não os da alma. Duas celebridades que se unem para aumentar os prestígios já conquistados, os casamentos arranjados que visam a união dos bens materiais de ambas as famílias e todos os tipos de uniões de conveniência que visam prestígios pessoais e materiais sem levar em consideração os corações envolvidos, né? Então, todos esses casamentos que visam essas coisas materiais, a aparência, né, ou visam o acúmulo de mais riquezas, estão geralmente fadados, né, a não perpetuarem, né, o quanto poderiam, né, enquanto aqui encarnados, né, pelo fato da união não ter sido dada por sentimentos comuns, sentimentos afins, mas sim por interesses materiais, né? E uma vez vivenciando na mesma casa, então passa um a conhecer realmente o jeito do outro, coisas que um não tolera no outro, então as irritações vêm, a falta de respeito vem, e provavelmente o divórcio aí é o que é o mais provável que vá se dar numa casa onde a união foi dada dessa forma, né? Então, muito dificilmente esses casais terão paz em seus lares, e sem Jesus no coração, como evitar as irritações provenientes da falta de valores morais? Mas uma vez aqui, o objeto de desejo não alimenta o espírito,
ele simplesmente infla o ego, o orgulho e a vaidade das partes envolvidas, resultando, é claro, em insatisfação. Então, a gente tem que realmente saber aonde depositar os nossos esforços. Quando falamos de união, então, que ela não seja feita por interesses, né? Tem que, realmente, o ideal é que seja por similaridades de pensamentos, similaridades de ideias de desenvolvimento de como ver a vida, pois caso contrário, dificilmente essa união vai perpetuar e com certeza a paz não vai estar nesse lar, né? Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido, né? Então aqui, de um lado, os irmãos que estão interessados apenas nos prestígios provenientes de tais títulos, mas que em momento algum levaram em consideração as responsabilidades relacionadas com tais títulos, né? Quando falamos de tarefas de utilidade pública, as pessoas que assumem tal posto têm em suas mãos a responsabilidade pela segurança e bem-estar daqueles a quem ele deve servir, né? Então é uma grande responsabilidade, né? Mas quantos, né, não só falam, né? Ah, eu queria ser prefeito, eu queria ser governador, ou presidente de uma empresa, principalmente pensando no status que aquela posição vai trazer, no benefício que aquela posição vai trazer, poder andar de jatinho daqui para ali, não gasta com gasolina, tem carro, tudo pago. Então as pessoas, a gente pensa apenas nos benefícios que tais títulos e posições vão trazer, sem levar em consideração a responsabilidade que aquela posição, que aquele título chama para a pessoa que o assume, né? Então, são as pessoas que visam apenas o status e não estão preocupadas com o trabalho que se faz necessário para quem está nessa posição. Então, e de outro lado, temos os irmãos que não só estão interessados no título, mas que realmente querem, uma vez em possessão de tal posto, comandarem e conduzirem aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Então, tem aqueles que querem chegar lá realmente para tocar ali aquela posição e fazer com que aqueles que estão abaixo deles realmente sigam as suas ordens aí, né? Realmente quer trabalhar, né? Então ele tem ali o desejo de comandar e conduzir, né? Mas o fato de querer comandar e conduzir uma nação, por exemplo, é o suficiente? Se não abrigam Deus e Jesus em seus corações, com certeza não é suficiente somente querer comandar e conduzir. Estamos, infelizmente, comprovando isso nos dias de hoje, ao vermos um irmão a quem Deus confiou a direção de uma grande nação, conduzir seus tutelados, seus compatriotas, à guerra, à invasão de um país que há poucos fazia parte da mesma nação e que até muitos compartilham de falar o mesmo idioma, né? Então a decisão desse irmão está resultando na destruição de cidades e extinção de vidas humanas. Essa decisão está abalando a estabilidade do nosso planeta e ainda não sabemos quais serão as reais consequências, né? Estamos falando do que está acontecendo aí na Ucrânia, né? Então, a pessoa tem uma posição, mas não está utilizando dessa posição para guiar a sua nação da melhor maneira possível, né? Então, será que é isso que Deus espera dos nossos irmãos que se encontram momentaneamente na direção de todas as nações do nosso planeta? Com certeza não. E vamos orar para que tudo se resolva da melhor maneira possível, dadas as atuais circunstâncias, né? Então, continuemos em oração para que o quanto antes acabe essa guerra, esse conflito que se iniciou na Ucrânia, né? Que Deus abençoe a todos, né? Como a nossa amiga Eva falou, não esqueçamos de orar até por aqueles que estão promovendo essa guerra, porque eles são até os mais necessitados, né? Pois eles são quem mais estão afastados de Deus e que precisam da nossa indulgência e misericórdia, né? Então Emmanuel fala, né? Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito, né?
Então, dentre outras coisas, indolência significa indiferença, moleza, preguiça, né? Então, isso significa que aquele que estabelece como pré-requisito para a obtenção da paz, por exemplo, né, conquistar grandes fortunas para poder viver a vida num mar de rosas, viajando e conhecendo todos os lugares paradisíacos do nosso planeta, sem ter que se preocupar em trabalhar, né, com trabalho algum, né? Essa pessoa, em pouco tempo, vai se ver entediada e insatisfeita, né? Porque tem nada para fazer, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? É uma vida ociosa, né? A paz não se encontra na ociosidade, né? Isso porque a paz não se encontra na preguiça e na ociosidade. Jesus, quando foi perseguido pelos judeus, devido ao fato de realizar curas no dia de sábado, lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalharei, né? Então, não há desculpas para não trabalhar, né? E como diz Emmanuel, a paz é a saúde e a alegria do espírito. E um espírito, para estar em saúde e alegria, ele precisa estar em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus, se faz necessário trabalhar na sua seara, auxiliando na instauração do seu reino aqui na terra. O trabalho dignifica e enobrece o homem. E só através desse trabalho com Deus, por intermédio de Jesus, que conseguiremos conquistar um pouco de paz para os nossos corações, para o nosso espírito. Já dizia o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, a gente necessita trabalhar para nos enobrecermos e nos aproximarmos de Deus, né? Mas, é claro, não esquecer que o trabalhar, o agir, tem que estar também relacionado com algo edificante, né? E não fazer, como infelizmente, outro dia vendo um vídeo, um professor de universidade falando que quem sai de casa de manhã para ir roubar também está trabalhando, é um trabalho. Um professor de universidade fala isso, você fala, meu Deus, aonde vamos? Ele também é um pai de família. Sim, pai de família ele é, se ele tem uma família ele é, mas falar que ele saiu para roubar alguém, que isso é um trabalho, a inversão de valores, onde está chegando? Uma pessoa que dá aula em universidade fala isso, o que a gente vai esperar? É muito triste, né? Infelizmente. Então, se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Então, toda criatura busca a paz a seu modo. O importante aqui é ter consciência e capacidade de reconhecer que modo é esse que estamos empregando. Pois, como vimos, se o que nos motiva na busca pela paz são apenas os nossos desejos, é muito provável que nos utilizaremos de modos que nos conduzirão à decepção e à desilusão, né? Então, que modos estamos empregando para buscar essa paz, né? Qual a nossa estratégia, né? Emmanuel diz, né? A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, né? Então, aqui já está uma receita aí do que resulta a paz legítima, né? Um minuto, por favor. E nós vimos, né, na última vez que estivemos aqui fazendo também uma reflexão sobre um texto de Emmanuel, né, que foi no capítulo 20, né, desse mesmo livro, né, Fonte Viva, que é intitulado Indiferença. Lá Emmanuel faz uma distinção sobre o desejo, né, aplicado sobre essa... só um minuto, por favor. Sobre essa harmonia, né, do nosso desejo com o que Deus espera de nós, né? E nesse capítulo 20, ele fala da diferença, né, entre o demônio e os anjos, né? E ele cita, né, o demônio como símbolo de maldade, né, fazendo menção que o demônio, a gente sabe que não existe essa figura demônio que é um demônio pro resto da vida, mas o demônio aqui, como ele bem fala, é um símbolo de maldade. Então, quando a gente está em sintonia com o mal, quando a gente sente prazer em estar praticando o mal, a gente pode considerar que a gente está num momento, numa fase aí de
demônio, né? Por a gente estar então simpatizando com o mal e não buscando fazer aquilo que Deus espera de nós. Então ele fala, né? O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, mas muitas vezes desvairados e escuros, né? Então o demônio ele executa os seus próprios desejos. O que ele quer? E ele vai e faz sem se importar se isso está alinhado com aquilo que Deus espera de nós. Então por isso que ele fala que muitas vezes então a realização desses desejos são desvairados e escuros, né? Por não estar em sintonia com o que Deus espera de nós. E ele fala, o anjo identifica-se com os desígnios do Eterno, né, de Deus, e cumpre-os onde se encontra, né? Então, a diferença, né? Então, o anjo não trabalha para realizar os seus desejos, mas sim para cumprir aquilo que Deus espera de nós, aonde quer que ele se encontra, né? E é como o Emmanuel fala aqui, né? Então, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontremos, né? Então, a gente não tem a capacidade de fazer uma tarefa como um espírito perfeito faz, né? Porque a gente ainda não chegou nesse nível, mas a gente não precisa esperar se tornar um espírito perfeito para começar a trabalhar e realizar aquilo que Deus espera de nós. Então, na posição que a gente se encontra, no mundo a gente se encontra, a gente já tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para estarmos em sintonia com aquilo que Deus espera de nós, né? Então, já na posição que a gente se encontra, a gente não tem mais a desculpa de não saber o que fazer, porque a gente já vive na era da razão, né? Ficou lá atrás há muito tempo a era do instinto, né? Quando éramos ainda mais animalizados, né? Que agimos por instinto. A gente já está na era da razão, a gente já tem a condição de raciocinar, de se questionar. Então fazendo utilização dessa razão, desse questionamento que já somos capazes de fazer, que a gente então vai conseguir distinguir o certo do errado, o bem do mal, e assim nos situarmos naquilo que realmente nos aproxima de Deus, né? Para que a gente então possa estar realizando os seus propósitos, né? Então o que faz a diferença para termos paz ou não, para sermos felizes ou não nesse mundo ainda imperfeito, é a forma como utilizamos o nosso tempo, trabalhando ou ficando na ociosidade. E o quanto esse trabalho, quando decidimos por trabalhar, está em sintonia com os ensinamentos de Jesus e, por consequência, com os desígnios de Deus, né? Então é a nossa escolha, né? De ou ficamos na ociosidade ou decidimos trabalhar. E quando decidimos trabalhar, ter o discernimento de escolher o trabalho que está em sintonia com o que Deus espera de nós, com os ensinamentos de Jesus, para não nos empenharmos aí pelo crime, achando que isso é um trabalho, né? Como algumas pessoas podem pensar, né? Então, recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento, né? Então, e como usar essa oportunidade, né? Não vacilando, não perdendo a oportunidade de trabalhar com Jesus, não esperar amanhã para começar a sua reforma íntima, não esperar amanhã para ser mais educado, mais caridoso, mais prestativo. Quanto antes reconhecermos a necessidade de nos melhorarmos e trabalharmos para tal, menos sofreremos e a paz começará a criar raízes em nossas vidas. E a vida é um convite ao trabalho, né? Então, o não perder a oportunidade é o que? É não deixar para amanhã, né? Se a gente já tem a consciência do que se faz necessário fazer, por mesmo que a gente não tenha ainda toda a força e convicção de fazer de uma vez o que é necessário, que a gente comece. Não deixe para amanhã para começar, né? Que o problema não é quando a gente vai terminar, né? Mas o problema é quando a gente vai começar. Se a gente nunca começa, aí realmente a gente nunca sabe quando vai terminar. Agora, se a gente começa, não interessa se é amanhã ou depois de amanhã que a gente vai terminar. O importante é que a gente já começou. E uma vez que a gente começou a trabalhar na seara de Jesus, com certeza o amparo e a inspiração dos espíritos amigos não nos deixarão sós, né? Eles estarão sempre conosco, nos impulsionando nessa boa direção, nesse bom proceder, né? Então, disse Pedro, né? Busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real
sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, espero que tenha ficado para todos vocês como para mim, Quem é a paz, Então, Jesus é a paz, E ele disse, Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Mas para tal se faz necessário o nosso esforço para nos adaptarmos a essa nova sintonia de regeneração para a qual nos convida Jesus. Então o convite está feito, mas se faz necessário que a gente aceite e passe a trabalhar para realmente nos melhorarmos, nos regenerarmos e em sintonia com Jesus seguir a paz, Então, Pedro disse, busque a paz e siga, Poderia ter dito, busque a Jesus e siga-o, porque Jesus é a paz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, ninguém chegará ao Pai, Então, a paz é Jesus. Pessoas que possam ter corações maravilhosos, se não têm Jesus no coração, significa que eles ainda podem melhorar. Pois Jesus é o governador desse planeta, ele é o responsável pela evolução do nosso planeta, e ele disse, e não foi em vão, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, esse é o caminho, esse é o segredo para construirmos a paz dentro do nosso coração. E uma vez que a gente estiver realmente nessa sintonia e realmente buscando Jesus e seguindo, a gente vai poder, como Paulo, falar, já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, Então é esse o objetivo, é isso que realmente vai nos fazer felizes já ainda nesse mundo imperfeito, Então, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Vamos fazer a nossa prece para agradecer, por esse momento de luz. Obrigado, Pai da vida, obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade desse momento, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em reflexão, em sintonia, com amor, buscando a paz. E que essa paz que a gente busca possa adentrar os nossos corações, se estender por todo esse planeta, em especial que ela vá em direção da Ucrânia, da Rússia e de todos os países envolvidos nas discussões que se fazem necessárias devido a esse momento que estamos vivendo. Que possamos, Pai, através da paz, chegar a uma solução sem a necessidade de destruições em massas e mais vidas serem tiradas à custa de nada. Que o coração desses irmãos, desses líderes de nações possam ser tocados, que as suas mentes possam ser iluminadas e inspiradas, e que os irmãos do plano espiritual, que infelizmente, momentaneamente, instruem esses irmãos encarnados a expandirem o mal e o terror pelo nosso planeta, que eles possam também ser tocados pela luz de Jesus e também se recolocarem no caminho de redenção, buscando a paz e a tranquilidade. Que Deus nos abençoe e que possamos todos nós ficarmos em paz e desejarmos essa paz para aqueles que mais necessitam nesse momento. Que assim seja.